Estamos aqui mais uma vez no HQC Cast. É uma honra receber você aqui. Eu sou o pastor Frank William. Eu sou o pastor Emanuel Mendes. E hoje nós estamos recebendo um convidado super mega especial aqui. Nós estávamos aguardando pela sua vinda no nosso espaço aqui no nosso podcast. Pastor Emanuel, apresenta o nosso convidado. Amém. Esse aqui é meu amigo, meu irmão em Cristo há muitos anos, doutor Pedro Hamilton, um homem de Deus, um homem assim, fora da curva. Uma fé exemplar. E eu convidei ele para estar conosco hoje, para ele contar sua história aqui no Homens que Choram, no HQC Cast, Homens que Choram. E ele tem uma história assim de superação, uma história maravilhosa, uma história que vai tocar teu coração. Amém? Pedro Hamilton, seja bem-vindo. Conta para nós aqui, nós começamos sempre o nosso episódio com uma perguntinha bem simples, mas muito profunda. Quem sou eu? Quem é Pedro Hamilton? Bom dia, é uma satisfação imensa participar aqui deste podcast. E Pedro Hamilton, um tocantinense, servo do Deus vivo, tenho Jesus Cristo como Senhor da minha vida e sou pioneiro aqui em Palmas, sou tocantinense, né? Já natural, Deus me destinou ainda no ventre da minha mãe para que nascesse aqui neste rincão. E é uma alegria mesmo poder compartilhar com vocês e com todos aqueles que nos ouvem dessa experiência de vida, né? A saúde da gente é algo muito especial. A gente vive na juventude como se fôssemos assim... Imortais. Mas lendo engano, né? A gente passa por dificuldades e, de repente, puxa o tapete e aqueles que não choram, não choravam, se derramam em lágrimas. Falando nisso, Pedro, a gente também tem uma pergunta aqui que é a base do nosso programa, Homens que Choram, né? A gente entende que o choro, ele não é um sinal de fraqueza, né? Muito pelo contrário, ele é um escape, ele é um alívio, ele é uma válvula que Deus deixa para que o homem possa botar para fora toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua felicidade, né? Quantas vezes nós choramos de alegria ao se deparar com um filho, com um neto, né? Que o senhor estava comentando anteriormente, com as nossas realizações, né? Que Deus nos oportuniza. E antes de você entrar assim na sua história para nós, conta para nós assim, busca aí na sua memória aí um episódio da vida do Pedro Hamilton que fez ele chorar, aquele choro assim que você não consegue segurar, que vem lá de dentro, lá do profundo da alma e nos leva às lágrimas. Compartilha conosco aí uma história do Pedro Hamilton dessa. Deus me deu a oportunidade de encontrar minha esposa muito, muito cedo, né? E aos 21 anos eu já era casado e pai do meu primeiro filho. O nascimento dele talvez tenha sido algo assim, uma das coisas mais especiais da minha vida. Eu chorei muito nesse dia. Era o dia 21 de abril de 1989. Se tornou pai. Me tornei pai. Que presente maravilhoso. E daí então, desde então, não faltou motivos, viu, para chorar. Coisa boa. Vieram outros filhos, hoje vem os netos e cada momento de alegria a gente tem N motivos, né? Com certeza. E, em especial, o nosso coração. Nosso coração tem que estar aberto para que receba aquilo que Deus nos deu, né? Nos dá. E segundo o que nos aconselha Jesus, né? Bem-aventurados que choram porque serão consolados. E esse consolo não tem preço. Como foi, Pedro Hamilton, assim, o teu primeiro contato com Jesus, com a Bíblia? Eu nasci no lar cristão. Quando eu nasci, meus pais já eram crentes, né? E tive toda aquela formação de conhecimentos bíblicos mesmo, que alicerçou meus primeiros passos. Amém. Eu saí muito cedo para estudar, né? Perdi minha mãe aos 14 anos e eu fui estudar em Imperatriz, uma cidade que você conhece, super agitada, num tempo muito difícil. E os amigos de meu pai diziam, não deixe esse menino ir para Imperatriz. Eu tinha que morar sozinho, era uma kitnet alugada. E aí
eles achavam que eu ia me perder no mundo. Sim. Na verdade, não, né? Tudo isso... A base foi bem feita. A base foi bem feita. Glória a Deus. Pedro Hamilton, eu vejo aqui que você tem cruz no nome, né? Uhum. Jesus, ele nos ensina que quem quer segui-lo, que tome a sua cruz e siga-me. Nega a si mesmo e siga-me, né? Qual foi assim, um episódio assim, que você realmente negou a si mesmo, tomou a sua cruz e começou a seguir a Cristo? Porque eu sou pastor de adolescentes e eu costumo falar muito aqui para os nossos entrevistados e para os pais também, que é um lendo engano a gente achar que os nossos filhos, por estarem sendo criados na igreja ou em lar cristão, eles são cristãos, eles são evangélicos. Cada um tem o seu momento, tem a sua decisão a ser tomada, né? E aí, quando a gente olha para um filho, para um adolescente, para uma criança e entende que ele também vai ter que viver o processo dele de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, aí a gente tem mais cuidado e não ocorrem erros que a nossa geração ocorreu, que muitas vezes cuidados de fora e esquecer de cuidados de dentro. A gente costuma dizer muito lá na igreja, né, pastor Manuel, que a nossa família é o nosso primeiro ministério. Exatamente. E como foi para o Pedro Hamilton essa negação de si mesmo e esse encontro com Cristo? Em que fase da sua vida que você, apesar de ter sendo criado, né, ter tido essa base muito boa, conhecimento da palavra, quando que você realmente encontrou com Jesus? Em que pese toda essa base, né, a gente distante, eu me desviei do caminho do Senhor, né? Tive uma fase da juventude em que eu estive distante daquilo que eu poderia, né, estar envolvido, né, engajado. Mas aí, depois que eu me casei, que eu tive meus filhos, que eles começaram a dar os primeiros passos na escola, minha segunda filha, Suede, na escola presbiteriana aqui no IPES, em Palmas, no Instituto Presbiteriano Educacional e Social, ela sentiu de Deus, né? Deus tocou o coraçãozinho dela ainda criança, e ali nós passamos pelo processo da retomada, do retorno, né, do caminho, e isso mexeu muito comigo, o desejo dela, né, e das crianças envolvidas ali. Tinha muita atração para que pudesse conhecer mais a Cristo, né, e aquilo começou a demandar de mim. Sim. E eu comecei a sentir nos ombros a responsabilidade de fazer não só o papel de pai, mas fazer o papel de sacerdote do lar. E Deus, então, me resgatou e me trouxe toda aquela carga de responsabilidade, de conhecimento daquilo que a gente tinha acerca de Cristo. Que bênção. Nós temos aqui nas nossas mãos, e eu já li até a página 43, um livro lançado pelo Pedro Hamilton. A história de superação de um câncer com muita coragem e muita fé. Eu queria que tu falasse para nós, Pedro, como foi a experiência, porque eu li logo no começo o impacto que tu tiveste quando o médico chegou para você e deu a notícia. Mas lendo é uma coisa. Agora, conversando com o autor da história, né? Né? É verdade. Como foi, assim, para a tua estrutura emocional, familiar, espiritual, essa notícia? Essa notícia, ela cai como uma bomba, né? Em cima da cabeça de qualquer um. E isso foi, assim, um momento crucial na minha vida, né? Eu comecei a ter uma oscilação de pressão arterial muito, muito grande, né? E não tinha, assim, grandes motivos, né? E então o cardiologista, aqui em Palmas, disse: Pedro Hamilton, vamos fazer um exame para ver como é que está seu abdômen total e tal. Tem algumas funções no organismo que altera a pressão e isso pode estar imperceptível, e aí um exame de imagem a gente pode ver e tal. Aí fiz ultrassom, não deu. Ele disse: olha, nós vamos insistir nisso, tem alguma coisa errada. E
resolveu então pedir uma tomografia. Aí na tomografia ele identificou um tumor no intestino, né? Já estava, como o tumor era por fora do intestino, ele abraçava o intestino, por dentro não dava para ver. Então com a imagem viu um tumor no pâncreas, que era algo assim muito difícil, e um tumor aqui no maxilar aqui, né? E aí era na tomografia já falou que era um câncer de característica maligna, né, e tal. E aí começou assim uma saga mesmo para que a gente pudesse achar até esperança, né, em algum tratamento. Mas assim, a fé do Pedro Hamilton foi abalada, foi checada nesse momento? Foi um teste, né? Foi um teste imenso, né? Mas graças a Deus, porque o alicerce não pode fugir dos seus pés, né? Amém. Você não, senão resvala e... Mas teve aquele momento crucial de outras histórias que a gente acaba conhecendo, de você questionar o porquê a Deus. Por que Deus? Por que eu? Como é que foi, Pedro? Conta para nós. Eu não tive esse questionamento comigo mesmo. Outras pessoas me questionavam. Pedro, com você foi acontecer isso logo com você. Pedro, você é um homem de Deus, um homem de fé. Eu conheço sua luta. Isso foi acontecer com você? E aí, muitas coisas. Amigos, inclusive pastores, né? Que chegaram para mim e disse toda essa dúvida, né? Exatamente. E como foi passar por esse processo? Como é que está o Pedro Hamilton hoje? Como foi superar todo esse processo? Essa passagem foi dolorosa. Foi dolorosa. Ela envolveu amigos, igreja, envolveu a família. Olha, e eu quero chamar a atenção aqui para que qualquer pessoa que esteja passando por esse problema nesse momento, sim, valorize seus amigos, valorize as pessoas que lhe cercam, valorize a sua família. A família é o braço e a mão direita que vai estar lhe assistindo ali. Em especial os homens, né? Bem interessante aqui Homens que Choram, porque, Manuel, se você pegar os índices de homens que abandonam as suas esposas quando elas são acometidas pelo câncer, é imenso, é vergonhoso. E isso, basicamente, com o homem, índices irrelevantes. sim. Eu tive a Beth do meu lado desde o primeiro momento. Amém. Segurando a minha mão, nós vamos vencer. Não, ali, todo dia. E nós envolvemos um exército de oração para que nos fortalecesse, né? Fortalecesse a nossa fé, de modo em que a gente, em momento nenhum, viesse a murmurar, fazer questionamentos que pudessem ferir nosso relacionamento com Deus, né? Nesse momento, Pedro Hamilton, assim, a família é importante demais. E também a gente tem que ter muitos amigos de oração, parceiros de oração, né? Quando a gente passa por uma situação dessa, eu oro muito pela minha saúde. Eu falo, Deus, eu não posso adoecer, não, Deus. Eu tenho muito para as tarefas diárias, né? Mas a gente, assim, todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de bactéria, de doenças. E a gente tem que orar todos os dias para Deus guardar a vida da gente, realmente. Mas me fala assim, de um amigo seu que marcou sua vida nessa trajetória. Foram 15 meses de tratamento? Em Goiânia, sem via palmas. Só em Goiânia? Só em Goiânia. Exatamente. Romanos 12:15, trazer a memória aqui, ele diz que alegrai-vos com os que
se alegram e chorai com os que choram, né? Eu acho que é exatamente o que nós estamos dizendo aqui, né? Quando você tem as pessoas que... Porque chamar para um churrasco, chamar para uma confraternização, para um aniversário, né? Você vai ter a casa cheia. Sim, sim. Agora, naquele momento que me recordo, Jó perdeu tudo, né? E ainda até a sua própria esposa disse, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Que bom que você teve a sua ao seu lado, né? Experiência maravilhosa, não teve que passar pela experiência que Jó passou. Porque como é você estar num dilema de nós homens, e é o intuito da criação desse podcast, desse projeto, Homens que Choram, para que a gente possa se apoiar realmente e ajudar uns aos outros, né? Porque o homem, ele é muito cobrado. Você é o cabeça, se você vai para a religião, você tem que ser o cabeça do lar, o sacerdote, você tem que dar direção, você é o responsável se deu certo, se deu errado. Sim. Tudo cai nas costas do homem, né? E o que nós temos hoje para os homens? Né? Que tipo de projeto, de programas sociais ou público, da área pública ou privada, que tem esse cuidado com o homem? Né? Não, o homem ele precisa de ser cuidado. Né? O homem ele precisa ter atenção, porque nós também temos emoções, nós também temos sentimentos, nós também temos corpo, alma e espírito. Né? Então, quando o baque vem, que você se encontra como Jó ou como na sua experiência, eu acredito que os próprios amigos de Jó, né, chegavam para ele, como o senhor mesmo disse, né, e falavam, e aí, como é que isso foi acontecer com você, Jó? Logo você, Jó. Né? Então, eu acho que você passou pelo que Jó passou, com exceção da esposa. Né? Mas como que nós podemos ajudar esses homens a serem mais homens? Né? Eu acho que nós estamos... existe uma frase que me toca muito, que diz que tempos difíceis, homens fortes, tempos fáceis, homens fracos. Né? Eu acredito que nós passamos por muitas lutas, se a gente for olhar a nossa história da nossa sociedade brasileira, que fez com que a nossa geração se tornassem homens fortes. Mas essa que está vindo aí é conhecida como a geração neném, né? Nem quer estudar, nem quer trabalhar, querem viver os bons frutos, mas não querem semear. Querem ter vida de qualidade, tempo de qualidade, mas o que eles têm feito? Muito falou na nossa geração, na nossa época, de deixar um mundo melhor para os nossos filhos. O meu questionamento já é deixar filhos melhores para este mundo. Né? Porque se nós não deixarmos homens de verdade, filhos, né, de verdade, o mundo vai se acabar. Na nossa época, quantas vezes a gente escutou falar que a água era um recurso inacabável, né? Que hoje nós já estamos racionando água. Então, assim, por quê? Porque nós não cuidamos deste mundo que Deus nos deu. Então, assim, como que nós podemos, na sua concepção, diante de tudo isso que o senhor passou, ajudar esses homens a serem homens de verdade, né? A não abandonarem suas esposas? Realmente, a gente teve aqui uma única entrevistada mulher, né? A Fabiana, que passou pelo processo do câncer. Hoje ela está encabeçando ali no Hospital do Amor, ajudando pessoas que precisam de tratamento, de todas as formas, né? Ela está ali atuando nesse sentido. E mãe solteira, né, criou o filho. Então, assim, a gente vê casos de pessoas famosas, até que chegam a nós, desconhecidas, pessoas normais como nós, que realmente, infelizmente, o homem, ele falta muito ser homem, né? Porque nascer homem é uma coisa, ser homem é outra, né? Macho é o sexo. Né? Agora, homem de verdade, homem com H, como a gente costuma dizer, são poucos. E temos também aqueles, né? Inclusive eu vi uma história de um essa semana que passou naquelas rolagens das redes sociais, que ele recebeu o diagnóstico da mulher que ia ter 3 meses de vida, e ele cuidou dela e hoje ela está viva até hoje, é mãe, né? Passa por algumas situações da própria doença, mas está viva e ele está cuidando e não separou dela. Somos minoria, infelizmente. É mais fácil a gente ver a mulher se agarrar acho que por essa pitadinha que Deus deu de maternidade, né? De ser a mãezona. Eu acho que a mulher ela tem mais esse cuidado com o marido do que o marido com a esposa, né? Eu vejo que muitas vezes eu acho que nós homens, quando você não vê a sua esposa como a sua metade, né? Você acha que pode substituir como uma peça que deu defeito.
Ah, câncer, todo mundo vai morrer mesmo. Essa aqui não tem chance, eu preciso viver, eu preciso seguir a minha vida. Eu acho que aí você deu o seu atestado de incapacidade moral, de capacidade de homem, Caráter. de caráter, né? Caráter, é. E aí, na sua opinião, Pedro Milton, como é que você vê assim que a gente pode estar ajudando esses homens para que eles não venham a se arrepender no pós, né? Porque a gente vê muito isso nos hospitais, nas histórias, nas casas, muitas vezes numa visita pastoral. É aquele homem sozinho, abandonado, porque abandonou todos e hoje não tem ninguém para cuidar dele. Você me fez lembrar, eu passei pelo transplante de medula óssea, né? Quando eu estava no laboratório para a gente colher a medula, né? Estava eu e a Beth do meu lado. E na recomendação disse, venha acompanhado. Sim. E do meu lado estava uma mochila e logo na cadeira do lado o seu João. Seu João é o nome dele mesmo, mas não sei o sobrenome. Aí ele ali inquieto, né? Agoniado e sem acompanhante. Aí eu percebi que ele queria conversar. Aí eu Puxa o assunto. puxei o assunto. E ele disse, será se eu consigo contratar aqui uma enfermeira para me acompanhar? Alguém que possa me acompanhar? Aí ele começou a abrir o coração, né? Eu perguntei para ele, e a sua esposa? Não, ela está trabalhando, ela não pode vir. E o senhor não tem filhos? Tenho 5 filhos, cada um com uma mulher, mas todo mundo tem a sua vida e não pode me acompanhar. Aí eu perguntei, o senhor é de onde? Eu sou de Araguaína, mas eu estou aqui em Goiânia há 30 anos. Meu pai. E aí, sozinhos, naquele momento ali em que ele seria internado para fazer um transplante de medula, precisava estar acompanhado, não tinha ninguém que pudesse acompanhá-lo, só ele, a mochila, e na esperança de contratar alguém. E o dinheiro nem sempre é suficiente, né? E ele não encontrou alguém ali para acompanhado naquele transplante de medula. Isso é um grande exemplo. Eu conto sempre essa história, não com, mas assim, com tristeza, né? Sim. Porque um homem aos 60 anos, 5 filhos, cada um com a esposa, é como se não tivesse nenhum filho ali, né? E a mulher que estava sendo sua esposa na atualidade não podia acompanhá-lo. A ausência de Deus na vida do homem. Isso, a presença de Deus é fundamental. Então, quando nós temos Deus, nós voltamos os nossos olhos para a nossa família, porque Deus nos responsabiliza a podermos levar adiante, né, essa responsabilidade de podermos intuir nos nossos filhos o amor pelas Escrituras, comandar pé e passo fielmente o temor do Senhor no nosso coração e nos nossos relacionamentos. Eu tenho, assim, convicção de que a gente ainda vai viver dias diferentes. Amém. Nós temos campanhas para fortalecer o homem, levar um pouco de suas próprias responsabilidades, né? O Novembro Azul, por exemplo, Sim. com o câncer de próstata. Agora vem a questão do suicídio, né? Que é muito voltado também para todos, mas em especial para homens desesperados né? Então, a ausência de Deus na vida do homem leva a tudo isso. Pedro, tu falaste sobre ter a presença de Deus nos momentos mais difíceis. E eu vi aqui que você recitava muito Salmos 19. Salmo 19. Salmo 19. Tá aqui no livro. Qual foi o momento assim mais marcante que tu sentiu Deus perto de você? Eu estava assim, quando nós fomos para Goiânia, ficamos lá com meu filho, né, no apartamento minúsculo que ele morava, mas logo alugamos um apartamento no alto do edifício Bucareste, no 14º andar. Ali estava de frente para a serra e a lua nascia. Sim. Eu fotografei todas as luas cheias e luas bonitas em que eu ali da sacada do apartamento via a lua nascer.
E ali eu aproveitava aquela oportunidade para exercitar a mente e recitar o Salmo 19, porque eu via ali Os céus manifestam a glória a de glória Deus, de né? Deus. O firmamento anuncia. As obras das suas mãos. E aí eu ficava ali me deleitando na palavra, né? E vendo. Quem é Deus para o Pedro Hamilton? Nossa, assim, Deus é tudo, né? É tudo para mim. É assim, da primeira hora do dia em que você acorda com o fôlego da vida, você já tem motivos imensos para agradecer a Deus, né? Qual foi o momento que tu mais chorou nesse processo aqui? Intensamente. Manuel, o transplante de medula é algo assim. Quem é doador passa por um processo muito simples, mas quem recebe a medula é um momento assim em que você está entre a cruz e a espada, né? Sim. Eu perguntei para o médico qual é a minha chance de passar pelo transplante de medula. Ele respondeu na lata, como diz o tocantinense, né? Sim. 3%. Meu Deus. Na saúde é 1 para Sim. milhões, né? E 3% é uma senha ali, que a sua senha pode estar entre aqueles 3 e 100, né? Deus. Então, e aí eu passei por todo aquele processo, né, de tomar as injeções, fazer a medula correr na corrente sanguínea, captar, ver se aquilo é suficiente, se o câncer vai permitir que aquela medula não esteja contaminada e volte. E o processo da pega da medula, ali entre você matar toda a medula do seu corpo, receber uma medula de volta e ela achar cada buraquinho dos seus ossos ali para... É um milagre, né? É um milagre de Deus. Meu E Deus. quando você está ali basicamente um morto-vivo, né? Sim. Você está ali um morto-vivo. Você passa ali 8, 9, 10 dias, pode ser até 11 dias, né? Que é o 11º dia, Sim. para a medula pegar no seu corpo. Quando a medula pega, você sente vida. É mesmo. Deus Meu Deus. Eu levantei assim de manhã, nem levantava assim para sentar na cama. A Beth estava do lado. Beth, a medula pegou. Aí Glória já a Deus. pulei da cama e daí já agradeci a Deus. Foi uma alegria, né? Aquele momento ali é indescritível. Por isso que o médico sempre diz, olha, essa é a nova data do seu aniversário, dia 19 de dezembro de 2016. Meu Você Deus. nasce aqui. Que benção, né? Deus nos surpreende a cada dia, né? Pedro, infelizmente, o nosso horário já está chegando ao fim. A gente pode marcar um outro momento Claro. para a gente estar falando sobre outros assuntos, mas assim, depois de passar por toda essa experiência, eu gosto muito de Jó 42:5, quando ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Como foi para o Pedro Hamilton passar por tudo isso e hoje estar aqui, estar com a família, estar com os netinhos? Há uma gratidão maior? O que você pode contar para os nossos ouvintes aí que trouxe para o Pedro Hamilton passar por tudo isso, né? Olha, quando finalizamos o tratamento, o médico disse, Pedro, aproveite a sua vida. Aproveite a sua vida. Esse aproveitar da minha vida, eu tinha o meu próprio conceito de que seria para mim aproveitar a minha Sim. vida, né? A valorização da família, poder viver mais com dedicação à família. Hoje eu tenho 4 netinhos, né? E aproveito ao máximo com eles, com a minha esposa, com meus filhos, e tirei toda aquela carga que eu era envolvido emocionalmente, pessoas, trabalho, N coisas, né, que quando eu fui acometido com essa doença, que descobri essa doença, eu tinha
sobre os meus ombros muitas responsabilidades. Era no trabalho, né, onde eu laborava, no Ministério Público. Tinha na igreja, eu era presidente do presbitério do Tocantins, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, tinha assim... Eu era até presidente da Associação de Moradores da nossa quadra. E meu amigo, foi muitas coisas. E Deus me afastou de tudo isso. Primeira coisa, eu passei pelo primeiro teste. Eu cheguei no Tocantins, assim, para trabalhar mesmo, em maio de 1989, a capital estava em Miracema. Sim. Quando a capital mudou para Palmas, nós viemos para Palmas. Em Palmas, durante todo aquele tempo, até 2015, eu nunca tinha passado um mês inteiro distante dessa cidade. Eu vi essas primeiras ruas abrirem, eu vi muitas coisas. Então, meu amor por Palmas era imenso. E Deus me tira de Palmas, me deixa 1 ano e 5 meses em Goiânia sem poder vir a Palmas. E toda aquela coisa, a gente tinha assim... Teve um momento em que até a Beth chorou, né? Porque ela veio para Palmas para visitar nossos filhos que estavam aqui, assisti-los, e eu disse, Beth, quando você vier, traga meu paletó. E ela, então, caiu em lágrimas, né? Porque, assim, eu poderia ter voltado... Sim. No caixão para Palmas. Assim como vimos tantas pessoas que lá estiveram buscando tratamento para essa mesma saúde e não puderam voltar. Amém. Pedro, é impactante sua história e agradecemos a Deus, em primeiro lugar, por ter te dado essa segunda chance, né, digamos assim. E é muito bom saber que você está aproveitando ela, e enquanto muitos têm a consciência dos erros, mas muitas vezes não tem essa oportunidade de corrigir a rota, de corrigir o rumo, de corrigir a direção. E é muito bom saber que você teve essa oportunidade e Deus pôde se fazer presente em todo o seu processo, e a gente sabe que Ele nunca nos abandona, né? Ele está à distância de um braço, como ele estava de Pedro quando começou a afundar ali. Ele estendeu o braço e socorreu Pedro. Mas muitas vezes nós esquecemos de clamar, né? De clamar por Ele. Olhamos para as tempestades, para as circunstâncias. Eu costumo dizer que nós homens precisamos entender quem é Deus. Deus não é um banco onde você só saca, até porque banco você precisa depositar para sacar, e muitos de nós só queremos sacar sem depositar, né? Sem fazer a nossa parte, sem cumprir com as nossas obrigações. E esquecemos de consultar Deus, e muitas vezes quando as coisas dão errado, é o primeiro que nós culpamos. Mas Deus, né? Porque eu... Né? Por isso eu te fiz aquela pergunta no início. E às vezes tardio, né? E sempre tardio, né? Eu acredito que é sempre nessas horas que eu creio que Deus resolve botar uma ponta de exclamação na nossa história para chamar a nossa atenção, né? Se você for ler a Bíblia nos primeiros livros ali, você vai ver a história do povo de Israel, e era sempre assim, né? A gente não se perdia na falta, na escassez, na escravidão, na abundância. Mas quando entrava no Canaã, né? Então, e Deus, o que eu acho mais impactante lendo, eu leio a Bíblia por ano, todo ano eu tento ler a Bíblia. Alguns anos eu não consegui, eu parava no meio do caminho, outros eu fui até o final, mas esse ano tá diferente. Eu não sei porquê, mas esse ano tá diferente, que as coisas estão saltando aos nossos olhos, e quando eu vejo que Deus alertou o povo. Se você for ali em Levítico, você vai ver que Deus vai falar assim, olha, tomem cuidado, porque quando vocês entrarem na terra de Canaã, que vocês estiverem a casa de vocês, que vocês estiverem deleitando, comendo do mel, vocês vão se esquecer de mim. Ele já estava avisando. Né? Então, assim, vocês vão se esquecer de mim, vocês vão... Então, por isso que vocês matem... Avisados e esqueceram. Né? Então, assim, e aí quando Deus falava assim, mas não é possível, né? Cara, para Deus querer abrir mão de nós, né? E Moisés teve que intervir várias vezes. Deus, como é que... Né? Exatamente. É o teu povo.
O que vão falar do Senhor? Então, eu acho que nós homens, muitas vezes, nós nos perdemos aí. E é muito bom ver que você pôde experimentar esse lado de Deus, né? E estar aqui para compartilhar com a gente. É uma honra recebê-lo aqui. As portas da casa estão abertas para uma nova oportunidade. E se alguém quiser adquirir o livro, como é que faz, Pedro? Esse livro está no Amazon. Sim. Só digitar o nome aí do livro, Além da Dor, Superando o Câncer com Fé e Coragem, Pedro Hamilton, você encontra facilmente lá no Amazon. Se algum pastor quiser te chamar para dar um testemunho, você vai? Vou sim, com certeza, o maior prazer. É um compromisso que eu tenho pessoal com Deus, né? Como é que... Porque essa história não pode ficar só comigo, né? Amém. Por isso eu registrei e precisa ser compartilhado. Como é que faz para alguém te achar? Você pode dar seu contato, seu zap? Pode? Posso sim, com certeza. Só me ligar no número 639-8104-8601. Aleluia. Estou à disposição. Amém. É isso aí. Nós encerramos por aqui esse episódio. Agradecemos, Pedro Hamilton, aí por compartilhar um pouquinho da sua história. E esperamos você aqui novamente para a gente poder continuar esse papo. Vamos ter que marcar mais um podcast com ele. Vamos ter que marcar mais tem um. muitos detalhes, assim, que são... Como eu contei essa história do seu João, que é uma história real, verdadeira, que mexe com as pessoas, né? Que outro dia, eu contando isso para um amigo, ele ficou emocionado, assim, porque ele estava num conflito familiar, ele já estava pensando e aquilo mexeu com ele, né? Exatamente. E quando Deus mexe na nossa história, é para alcançar outros, né? Então, que bom que você está tendo esse despertar para estar compartilhando, seja através do livro, seja através da palavra, seja através de uma palestra, um testemunho, porque Deus não faz... Eu gosto muito daquela palavra da candeia, né? Ele não acende a candeia para botar embaixo da mesa, mas para botar em cima e para iluminar a toda a cidade, a toda a casa, né? Então que essa mensagem possa iluminar e deixa uma mensagem para os nossos ouvintes aí de encorajamento para esses homens, para que eles possam entender o verdadeiro significado da vida, né? Eu acho que quando a gente passa por uma experiência como essa, você vê a vida com outros olhos. Olha, meu conselho é: não se iluda. Homem, não se iluda. Aquela falácia do mundo de que homem que é homem não chora é uma simples falácia. Homem chora sim. E se alguma coisa lhe incomoda a ponto de tirar o seu sossego, seu sono, suas atitudes que seriam positivas com relação à sua família, os seus filhos, não se acanhe. Busque Deus, abra o seu coração diante de Deus, diga para Ele das suas fragilidades, da sua ansiedade e abra o seu coração ao Senhor, confie nele e Ele fará. E já fez, né, através de Jesus na cruz, tudo que possa ser alcançado. Amém. Até Cristo chorou, né? Aleluia. Até Cristo chorou. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram. Porque serão consolados. Amém. É isso aí. Bom, meu amigo, Prazer, meu irmãozão. vocês que nos ouvem, nós agradecemos você que ficou até aqui e esperamos você no nosso próximo episódio. Fica com Deus. Amém.